Olá, pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre o primeiro, o segundo e a segunda semana de desenvolvimento humanos, né? Vou compartilhar a tela com vocês para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Bom, galerinha, então a gente terminou a última aula com essa tela, né? Onde eu falei para vocês da formação das estruturas que vão dar origem ao embrião, basicamente o epiblasto e o hipoblasto. A gente vai ver mais para frente que o epiblasto, propriamente dito, é quem vai formar os três folhetos embrionários, ecto, meso e endo, na próxima aula, né? As estruturas anexas, como o saco vitelino, definitivo ou secundário, a cavidade amniótica, que é o âminio, a membrana, né? A membrana se chama âminio, e aqui a cavidade amniótica, tá? Onde tem o líquido amniótico, que vai sendo que vai aumentando de tamanho com o dobramento do embrião e o crescimento dele, a gente vai ver a próxima aula. Aqui o mesoderme extraembrionário circundando, né, a cavidade amniótica, o saco vitelino, e e aderido a toda extensão do citotrofoblasto. Como a gente vê aqui, o cito aqui em verde mais escuro, representando as células, e o sincício representado pelo verde mais claro, onde a gente tem uma massa multinuclear com alto poder de penetração no tecido endometrial. A gente vai ver daqui a pouco, né, a constituição do córion, e a gente vai ver que o córion é formado pelo mesoderme extraembrionário, pelo citotrofoblasto e pelo sincício. Então, isso daqui é córion, isso é córion, aqui tudo é córion. Então, como essa cavidade, que é o celoma extraembrionário, ela é revestida pelo córion, a gente pode chamar o celoma extraembrionário também de cavidade coriônica. E a gente usa essa denominação com mais frequência. E aqui, prendendo, né, este mesoderme que está ao redor do saco vitelino e do âminio ao córion, né, que eu acabei de dizer para vocês que é essa região que está ao redor do embrião, né, constituída por mesoderme, cito e sincício, a gente vai falar daqui a pouco mais. A gente tem prendendo, né, este mesoderme que está ao redor do córion, a esse mesoderme que vai até a região embrionária, o pedículo do embrião ou pedúnculo do embrião, ou também chamado pedículo umbilical, que vai formar futuramente o cordão umbilical, ok? Então a gente vai rever todos os conceitos e toda a diferenciação que a gente viu na última aula num vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Eu vou interromper esse compartilhamento e vou compartilhar o vídeo que está aqui no Chrome. Vamos lá. Vamos lá, então. Então, eu vou mostrando o vídeo para vocês e vou comentando, né, o vídeo. Então, aqui a gente observa, né, a formação do blastocisto. A gente viu aqui a formação da mórula do blastocisto com o trofoblasto e o embrioblasto. Aqui o blastocisto ele perdeu a zona pelúcida, ocorreu a eclosão do blastocisto e ele começa o processo de implantação, né? Normalmente na parede do fundo do útero, nas paredes laterais ou no fundo do útero. Bom, aqui então o trofoblasto, o embrioblasto e aqui o epitélio do endométrio. Perceba que agora o trofoblasto vai se diferenciar em sincício e no citotrofoblasto. Lembrando que o sincício é formado por células que proliferam a partir do cito. E aqui o embrião vai entrando dentro do endométrio. Então aqui ó, as glândulas uterinas, vasos sanguíneos e o blastocisto entrando dentro do endométrio. Perceba que esse blastocisto, né, a gente já vê o epiblasto e o hipoblasto. Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, a gente vai ver que aqui a gente tinha o embrioblasto e
com a diferenciação do embrioblasto, formou-se o epiblasto e o hipoblasto. E, na sequência, a gente vai ver que esse epiblasto se descola da parede do trofoblasto para formar, né, na sequência aqui, a gente vai ver a formação do âmino. Então, aqui a gente já vê a formação da cavidade amniótica, epiblasto, hipoblasto. Aqui de um outro ângulo, né? Aqui o sincício, o cito, cavidade blastocística. O sincício, então, vai erodindo, vai formando as lacunas do sincício, né? Então, ó, ele mostra a formação do âmino, a cavidade amniótica. E a formação das lacunas. Perceba que ele vai erodindo e vai extravasando o líquido dos vasos. Então, esse sangue dos vasos, ele vai entrando dentro dessas lacunas. E aqui, ó, ele mostra pra gente, só voltar um pouquinho. Ele mostra o epiblasto e o hipoblasto, né? A digestão dos vasos e das glândulas, então nas lacunas os vasos começam a jogar conteúdo sanguíneo dentro dessas lacunas. E a gente vai perceber na sequência que as células do epiblasto formaram o âmino, né? Essas células aqui a gente chama de aminoblastos, e delimitou a cavidade amniótica, e a gente vai ver que células aqui do hipoblasto vão formar a membrana exocelômica, tá? Então vamos ver aqui na sequência, ó. Olha lá, a formação da membrana exocelômica. Na sequência, ele mostra pra gente aqui a membrana exocelômica, o saco vitelino primitivo, inicial, o hipoblasto, o epiblasto, o âmino, cavidade amniótica, o citotrofoblasto e o sincício erodindo o tecido, né? Perceba que aqui ele já mostra para a gente em laranja o mesoderme extraembrionário, que é um tecido de origem ou com característica de mesênquima, ou seja, um tecido conjuntivo embrionário, tem célula e muita matriz, um tecido bastante hidratado, formado a partir de células que se diferenciaram aqui da membrana exocelômica e do hipoblasto. Então, elas vão se desprendendo e vão formando esse tecido que vai circundar toda a estrutura embrionária, o saco vitelino primitivo e a cavidade amniótica. Dando sequência, né, a entrada do sangue nas lacunas, mesoderma extraembrionária, membrana exocelômica, o âmino, ele vai mostrando para a gente essas estruturas. Aí ele mostra, né, a formação do celoma extraembrionário, então, como esse é um tecido bastante hidratado, vai formando-se lacunas vão se emendando, e ele separa uma camada de tecido do mesoderma extraembrionário aqui, e uma que fica aderida à parede. Então, perceba, né, deixa eu só voltar um pouquinho, perceba que uma faixa de mesoderme fica aderida ao saco vitelino e ao âmino, e uma parte fica aderida ao citotrofoblasto. Aqui a formação do cisto exocelômico, perdendo uma parte do saco vitelino para formar o saco vitelino definitivo. E essa região de mesoderme, né, extraembrionária, ela vai continuar aqui para formar o pedículo do embrião, ou pedículo de ligação. Ele mostra para a gente aqui, ó, num grande aumento, o âmino. Ele mostra para a gente o epiblasto, aqui é a cavidade amniótica, aqui o hipoblasto, a membrana exocelômica, e o mesoderme extraembrionário em laranja. E aqui, o saco vitelino. Ele fala para a gente que este é o disco embrionário bilaminar, a gente falou lá na aula, né? Que a primeira percepção da formação do embrião, propriamente dito, é a formação do disco embrionário bilaminar, que provém do embrioblasto, lá do blastocisto, tá? Aí ele mostra para a gente a formação do cisto, a diminuição da cavidade do saco vitelino para formar o saco vitelino definitivo. De novo, ele aponta, né, as regiões, mostrando a membrana exocelômica e o mesoderme. A formação do saco vitelino definitivo, que se desprende dessa região do saco vitelino anterior,
a formação do pedículo de ligação. Então, a gente tem aqui essa figura, lembrando, né, que essas lacunas que se formam no cincício, elas vão sendo preenchidas por sangue, porque o cincício vai erodindo os vasos sanguíneos do endométrio, que vão lançando o sangue através das artérias endometriais aqui dentro desses espaços, e esse sangue vai sendo drenado pelas veias, tá? Então, pelas veias endometriais. Então, a gente tem sangue chegando e saindo o tempo todo dentro dessas lacunas que vão se formando aqui no cincício. Isso é importante porque a gente vai ver que esse é o primórdio da circulação uteroplacentária, e a gente vai ver que a placenta se forma a partir, basicamente, dessas estruturas e do desenvolvimento do córion, que a gente vai abordar já já. Bom, então vou interromper aqui. Vou compartilhar de novo o meu slide para a gente continuar a nossa aulinha. Vamos lá. Bom, agora que a gente entendeu como é que se forma, né, como é que um embrião, como é que forma a estrutura bilaminar do embrião, como é que o blastocisto se formou, como é que o blastocisto se encaminhou para o endométrio, como é que o blastocisto se formou a partir da mórula e a partir do zigoto, né, pelo processo de clivagem. Então, eu fiz toda uma retrospectiva. A gente vai falar um pouquinho de gemelidade. Por quê? O processo de formação de gêmeos, ele está envolvido com a formação de todas as estruturas que a gente abordou logo no começo dessa aula, na primeira parte da aula, ok? Então, a gente vai ver que, dependendo do momento em que os gêmeos são formados, a gente vai ter compartilhamento de alguns anexos ou não, ok? Então, isso vai depender em que momento. Primeiro, a gente vai ter que dizer se esse casal de gêmeos, ou se esses gêmeos que vão nascer, eles são monozigóticos ou dizigóticos. Depois que a gente fizer essa definição, se eles são dizigóticos e monozigóticos, a gente vai descobrir quantos e quais anexos eles podem compartilhar, ok? Bom, em se tratando de gêmeos dizigóticos, né, os gêmeos dizigóticos são aqueles que provêm de dois zigotos, o que significa que um ovócito foi fecundado por um espermatozoide, o outro ovócito foi fecundado por outro espermatozoide, e nós temos um casal ou dois irmãos que estão se formando no útero materno proveniente de zigotos diferentes, ou seja, eles têm constituição genética diferente. Tá? A formação de gêmeos dizigóticos parece que tem uma influência genotípica da mãe. Então, a família da mãe, se a família da mãe tem histórico de gêmeos dizigóticos, a chance, né, de naquela família, nos descendentes daquela mãe ou daquela família materna, a gente ter formação de gêmeos dizigóticos é maior de que em casais onde não há histórico materno de formação de gêmeos dizigóticos, ok? Bom, como a gente está falando de dois zigotos, se eu tenho dois zigotos, eu tenho a formação de dois blastocistos. Dois zigotos sofrem clivagem, formam duas mórulas, formam dois blastocistos que se implantam separadamente, tá bom? Então, se eu tenho dois blastocistos que se implantam separadamente, cada blastocisto vai ter a sua cavidade amniótica, porque cada blastocisto vai ter o seu epiblasto, que vai formar a sua cavidade amniótica, e cada blastocisto vai formar o seu córion, tendo em vista que cada córion é formado, né, pelo blastocisto correspondente. Então, a implantação do blastocisto é que vai determinar a formação dos anexos. Se eu tenho dois blastocistos, eu tenho duas cavidades amnióticas e tenho dois córions, duas unidades coriônicas. Então, eu tenho gêmeos que são biamnióticos e bicoriônicos. Pode acontecer, né? Então, a gente vê aqui dois gêmeos dizigóticos, dois córions. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o córion daqui a pouco. A gente já chamou atenção para ele, mas eu vou falar dessas vilosidades. Tá? Então, o que pode acontecer é que quando os dois irmãos se implantam muito próximos, na hora da formação da placenta, na formação do córion viloso,
Se eles estiverem muito próximos, esse córion pode se emendar nesse córion. E aí, eles podem formar gêmeos biamnióticos e monocoriônicos. Mas, na maioria das vezes, como nós temos 2 blastocistos, nós temos 2 regiões de implantação, 2 cavidades amnióticas, 2 córions da formação de placenta dupla, tá bom? Então, nos gêmeos dizigóticos, né, eu vou ter, a gente vai ter assim, 2 zigotos, tá, que se implantam separadamente, formando gêmeos di ou biamnióticos e bicoriônicos. Então, ele tem placenta, córion diferente e âmnio diferente. Quando esses 2 zigotos formam 2 blastocistos que se implantam próximos, a gente pode ter a fusão dos córions. E a gente vai ver daqui a pouco que o córion é o componente fetal ou embrionário da placenta. Então, se eu tiver a fusão dos córions, eu vou formar uma única placenta. A gente vai ter a fusão das 2 placentas. Por isso que eu disse que pode haver fusão de placenta mesmo em gêmeos dizigóticos. Mas, para que isso aconteça, eles têm que se implantar um do ladinho do outro, ok? O que pode acontecer, né, quando a gente tem esses córions fundidos, a gente pode ter um indivíduo, né, um córion que se encosta no outro. E quando os córions se encostam, o sangue que circula, o sangue deste feto e deste feto que circulam nas vilosidades coriônicas, pode eventualmente se misturar. Então, você pode encontrar nesse indivíduo hemácias geneticamente diferentes desse indivíduo. E a gente chama isso de mosaicismo. Tá? Neste momento em que o sistema circulatório, o sistema imunológico não está formado, essa mistura, teoricamente, não tem nenhum problema. A gente não tem problemas, né, com essa mistura de hemácias com 2 fenótipos, ok? Então mas isso pode acontecer, tá, nesses casos de fusão de córion. E aí, de repente, você tem um indivíduo que, quando você descobre que ele tem um irmão gêmeo, quando você vai fazer a tipagem sanguínea dele, você vê um RH que nem é positivo, nem é negativo, entendeu? Então, aí você tem uma mistura, né, de fenótipos que, aos poucos e depois do nascimento, é claro que o fenótipo predominante, e depois vai sendo substituído, a gente vai ter hemácia só daquele indivíduo ou só do outro indivíduo, mas essa mistura pode ocorrer durante o desenvolvimento fetal, ok? Bom, no caso de gêmeos monozigóticos, significa que eu tenho indivíduos formados a partir do mesmo zigoto. Isso pode acontecer basicamente em 3 momentos, tá? Isso pode acontecer logo nas primeiras clivagens, quando você tem o zigoto e a gente tem a formação dos 2 primeiros blastômeros, e por algum motivo esses 2 blastômeros se separam com regiões de zona pelúcida inclusa ou não, e cada um desses blastômeros vai formar um blastocisto. E aí a gente vai ter a implantação de 2 blastocistos diferentes provenientes do mesmo zigoto. Ou seja, esses irmãos, apesar deles não compartilharem o âmnio, cada um tem seu âmnio, cada um tem seu córion, tá? Eles são bicoriônicos e biamnióticos, mas eles são gêmeos monozigóticos. Por quê? Porque eles se formaram nessa fase do desenvolvimento. Você pode também ter a formação de gêmeos monozigóticos na formação do blastocisto. Então, você tem aqui a representação de uma mórula. Na hora de formar o blastocisto, formar o trofoblasto e o embrioblasto, essa massa interna, que é o embrioblasto, que vai originar de fato o embrião, ela se separa em 2 massas celulares, dentro do mesmo trofoblasto. E o que vai acontecer?
Lembra que o embrioblasto vai formar o epiblasto e o hipoblasto? Então, a gente vai ter um epiblasto e um hipoblasto daqui, um epiblasto e um hipoblasto daqui. Cada epiblasto vai formar o seu âminio, tá? Mas, como eles têm um único trofoblasto, eles vão compartilhar o mesmo córion, porque o trofoblasto é que vai dar origem ao córion. Então, esses indivíduos, eles são biamnióticos, mas são monocoriônicos. Então, você pode ter indivíduos monocoriônicos e biamnióticos. Ok? E você pode, né, ter a formação de gêmeos monozigóticos, né, depois da formação. Lembra que a gente primeiro forma a mórula, o blastocisto, e depois este embrioblasto forma o epiblasto e o hipoblasto. O que acontece é que na hora de formação do epiblasto e do hipoblasto, formam-se duas metades de epiblasto e hipoblasto, um do lado de cá e um do lado de cá. Então vai formar um embriãozinho aqui, outro embriãozinho aqui. Mas eles compartilham do mesmo âminio, porque eles vieram do mesmo embrioblasto e vieram do mesmo epiblasto, do mesmo hipoblasto. Então, eles compartilham, inclusive, do mesmo córion. Então, esses gêmeos aqui, eles são monocoriônicos, porque eles formam uma placenta única, e eles são monoamnióticos, eles compartilham do mesmo saco amniótico. Percebam que eles têm cordões umbilicais diferentes, porque o cordão umbilical está ligado, né, à formação do mesodermo extraembrionário, mas eles se ligam, tanto o cordão umbilical desse como desse se liga ao mesmo à região do córion, tá? Ou seja, eles compartilham a mesma placenta e eles compartilham a mesma cavidade amniótica. Isso acontece quando a gente tem a formação dos gêmeos monozigóticos, quando ocorre a separação de estruturas de epiblasto e hipoblasto depois que a gente já tem a formação tardia do blastocisto durante a implantação. Então, isso acontece logo depois da implantação. Esse tipo de gêmeo, onde a gente tem um único córion, ou seja, eles compartilham a mesma placenta, mas eles têm cada um a sua cavidade amniótica. Esse tipo de gêmeo acontece quando o embrioblasto, durante a formação do blastocisto, se separa. Cada massa dessa, então, forma um epiblasto e um hipoblasto, epiblasto e hipoblasto. Cada epiblasto forma o seu âminio, e por isso eu tenho duas cavidades amnióticas. Diferente desse, que neste momento já estava formado o epiblasto e o hipoblasto, ou seja, já tinha uma cavidade amniótica e separou depois epiblasto e hipoblasto aqui, epiblasto e hipoblasto aqui. Tá bom? E este daqui, onde a gente tem a formação dos gêmeos monozigóticos logo no começo da clivagem, e aí a gente vai ter formação de blastocistos diferentes. Cada blastocisto forma o seu córion, porque o córion é formado a partir do trofoblasto. Se eu tenho dois blastocistos com dois trofoblastos, eu tenho dois córions e duas cavidades amnióticas. Dessa forma, esses gêmeos, eles vão ser bicoriônicos, cada um tem seu córion, e biamnióticos. Da mesma forma, se eles se implantarem próximos, esse córion pode se fundir, tá? E aqui a gente não tem mosaicismo, porque a gente tem indivíduos geneticamente iguais. Então, mesmo que ocorra mistura de hemácias, eles são exatamente iguais em termos genéticos, ou praticamente iguais, ok? Bom, com relação a fatores de risco para a gemeridade, né, e até meio estranho a gente dizer fatores de risco, parece uma doença, mas fatores de ocorrência, a histórica familiar desses indivíduos é importante, onde a história materna é mais importante que a paterna em termos de incidência. Então, quando a gente tem histórico na família da mãe, isso tem uma maior probabilidade de você ter gêmeo ou não. A idade materna avançada é um outro fator de ocorrência, né? Quanto mais velha a mãe, isso tem a ver com processos de poliovulação, tá? Então aí a gente tem histórico de
gêmeos dizigóticos na idade avançada, mais, né, dizigótico do que monozigótico. História pessoal de gemelidade, ou seja, você é gêmeo com outra pessoa, ou seja, a sua mãe teve um casal de gêmeos ou 2 irmãos gêmeos, e isso aumenta a probabilidade. E outro fator que está relacionado são processos de reprodução assistida, onde você tem indução farmacológica de ovulação, e isso aumenta a chance da mulher ovular mais do que um ovócito por ciclo e aumenta a incidência, então, de gestação múltipla. E isso tem aumentado drasticamente nos últimos anos por conta das técnicas de medicina reprodutiva, ok? Bom, gente, a gente falou de córion, né? Então agora a gente vai dar devida importância para as estruturas relacionadas às estruturas extrafetais ou extraembrionárias, tá? Primeira coisa, quando a gente fala em anexo embrionário ou membranas fetais, na verdade membranas fetais e anexos embrionários são termos diferentes para coisas que acontecem para as mesmas estruturas. Anexo embrionário quando se forma na idade do embrião ou durante o período embrionário. Membranas fetais é aquela mesma estrutura, só que no período fetal, tá bom? E relembrando, né, quando o embrião deixa de ser embrião e se torna feto. Isso acontece quando aquele indivíduo adquire características próprias da espécie dele. Na espécie humana, o embrião deixa de ser embrião e se torna feto depois da 8ª semana, ok? Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho dos anexos e da placenta. Por que quando eu digo anexos e placenta, não incluo a placenta dentro dos anexos? Porque justamente a placenta não é um anexo embrionário. A placenta ela é formada por estruturas maternas e fetais, e por isso ela não pode ser considerado um anexo embrionário ou uma membrana fetal. A placenta ela é considerada um órgão materno-fetal porque ela tem um constituinte materno, que é o endométrio uterino, aquela decídua que a gente falou, né? Aquele endométrio gravídico que passa a ser chamado de decídua, e o córion, e aí sim o córion é um anexo embrionário. Então, a fusão do córion, e a gente vai ver que existe o córion viloso, que forma vilosidades, e tem o córion liso. O córion que participa da formação da placenta é o córion viloso. Tá? Então, a gente tem na placenta, primeira coisa, aluno do professor Wellerson não pode dizer que placenta é um anexo embrionário, de jeito nenhum. Tá? Então, placenta é um órgão materno-fetal. E ele é resultado do contato ou fusão entre tecidos fetais e maternos. Ele é constituído por ele tem uma constituição dupla. Se ele é um órgão materno-fetal, ele tem uma estrutura derivada do feto ou do embrião e uma estrutura derivada da mãe. O componente fetal da placenta é o córion viloso, que a gente vai falar dele já. E o componente materno da placenta é o endométrio uterino, a chamada decídua basal. Decídua é o endométrio gravídico. Decídua basal é a região aonde o córion faz contato direto com o endométrio da mãe. É a região que vai formar a placenta. Bom, para falar da placenta, a gente não pode deixar de relembrar, aqui tem aquela figura, né, que eu já mostrei uma figura parecida, onde nós temos o embrião totalmente implantado, então em azul aqui representando o endométrio, a parte estromal do endométrio, aqui o epitélio do endométrio, aqui em rosa mais escuro o sincício trofoblasto, aqui o cito, aqui o saco vitelino, a cavidade amniótica e o epiblasto e o hipoblasto. E relembrar que conforme o sincício ele vai invadindo o tecido materno, ele vai erodindo o tecido materno e formando lacunas. E à medida que ele vai erodindo o tecido materno e formando lacunas, ele também rompe os vasos sanguíneos endometriais. E esses vasos, então, jogam, né, sangue para dentro desses espaços. Então, esse sangue chega dentro desses espaços através de artérias endometriais que se rompem, e ele é drenado pelas veias endometriais, que vai levando esse sangue de volta para a circulação materna. Ok? Bom,
Nessa região, né, das lacunas do sincício, a gente tem tanto extravasamento de sangue como secreção das glândulas uterinas. Então, a gente tem aqui, eu falei para vocês anteriormente, que a gente tem um epitélio endometrial de revestimento e um epitélio glandular. Então, aqui a gente tem projeções desse epitélio glandular que também são rompidas. Então, dentro dessas lacunas são jogados o conteúdo de secreção tanto das glândulas como do sangue, dos vasos, das artérias e veias endometriais. E isso forma o que a gente chama de circulação útero-placentária. É o início do processo da formação da circulação útero-placentária. Porque percebam, a gente vai ter sangue materno entrando dentro desses espaços e indo embora o tempo todo. Ou seja, eu tenho sangue oxigenado e nutrientes chegando até essa região, né? Por enquanto, o embrião que está aqui ainda não está recebendo esse nutriente, então ele está usando nutrientes da decídua por difusão, as células vão alimentando essas células mais internas, mas a gente vai ver daqui a pouco que vai se formar um sistema que vai levar esse alimento que vem pelo sangue materno até o corpinho do embrião e depois vai trazer de volta, ok? Então, aqui a gente tem aquele esquema um pouco mais ampliado, onde a gente vê tanto as glândulas uterinas como os vasos sanguíneos despejando o conteúdo sanguíneo de secreção dentro desses espaços, né, dessas lacunas do sincício, que a gente também pode chamar de lacunas sanguíneas, que vão se formando na região em que o sincício erodiu, né, o endométrio uterino, tá? Bom, então agora a gente vai realmente conceituar, né, o córion, porque ele vai ser importante para a gente entender como é que a placenta se forma, né? Então, o córion é o constituinte da parte fetal da placenta, ou a parte embrionária, porque a placenta se forma ainda no período embrionário. E o córion, então a gente tem aqui aquele embriãozinho. Veja bem, gente, esse desenvolvimento temporal, perceba que em alguns momentos eu tenho embriãozinho com saco vitelino primário, em outras imagens o saco vitelino secundário, né? Na verdade, essas coisas estão se formando todas ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes quando a gente olha para uma imagem, a gente fala, essa imagem está um pouquinho mais atrasada do que a outra. Mas, na verdade, eu quero chamar atenção para uma estrutura que está se formando nesse momento. E quando eu chamo atenção para essa estrutura, por favor, não se preocupem com as outras estruturas que estão se formando aqui, se a gente está num período mais adiantado ou mais atrasado do desenvolvimento. Porque eu vou chamando atenção conforme as estruturas vão se formando, ok? Bom, a gente viu, né, a formação do mesoderme, a gente viu que o mesoderme ia formando lacunas, esse mesoderme extraembrionário, até que ele separava uma camada de mesoderme que ficava aqui ao redor do saco vitelino, do âmnio, e uma camada que ficava grudadinha aqui no córion. E eu chamei a atenção para vocês que numa determinada região, esse mesoderme extraembrionário, ele mantém essa estrutura presa à parede do citotrofoblasto. Essa região aqui é a região daquele pedículo de ligação que futuramente vai formar o cordão umbilical e vai ficar mais fácil para entender daqui a pouco. Bom, quando a gente forma esse celoma, né, que separa essa camada de mesoderme aqui grudadinha no cito, a gente vai ter o mesoderme extraembrionário, o citotrofoblasto e o sincício. O conjunto formado pelos três tecidos, mesoderme extraembrionário, citotrofoblasto e sincício trofoblasto, vai formar o córion, tá? Então, eu tenho córion aqui, eu tenho córion aqui, eu tenho córion aqui, eu tenho córion aqui, eu tenho córion aqui e eu tenho córion aqui. Então, onde eu tenho a conformação estrutural obedecendo, né, essa constituição tripla, né, de mesoderme extraembrionário, citotrofoblasto e sincício trofoblasto, essas três camadas juntas formam um anexo embrionário, que é o córion. Então, veja bem, a gente tem o córion aqui, ó, então isso tudo é o córion, né? E lembra agora há pouco que eu disse, bom,
Esse daqui é o celoma extraembrionário, mas como o córion está ao redor, ele forma a cavidade do córion. Então, eu posso chamar de celoma extraembrionário ou cavidade coriônica, porque, na verdade, ele forma a cavidade do córion. Tá? A gente tem que lembrar, gente, que essa estrutura é tridimensional. A gente está vendo um corte em 2 dimensões, mas isso é uma estrutura globular. E a gente vai ver no vídeo daqui a pouco para ficar mais fácil entender, ok? A gente, então, tem aqui o córion, aqui o âminio, aqui o saco vitelino. A gente ainda não mostrou o alantoide, eu vou mostrar daqui a pouco, mas a gente já tem os 4 anexos. Né? Basicamente, 3, dá para ver aqui, o córion, o saco vitelino e a cavidade amniótica. Lembrando que o saco vitelino, nos primatas, né, onde a gente tem a formação de uma placenta, que a gente chama de placenta deciduada, o saco vitelino ele não tem função de armazenamento de vitelo. E por isso, nesses animais, né, nos primatas, a gente pode chamar, e também nos animais domésticos, porque eles não dependem de vitelo, no boi, na vaca, no cachorro, no camundongo, a gente pode chamar essa estrutura de vesícula umbilical, porque a gente vai ver que ela vai ser englobada ao cordão umbilical quando o embrião dobrar, e a gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Como ele não tem função de armazenamento de vitelo, os livros as edições mais modernas dos livros têm trazido essa estrutura com o nome de vesícula umbilical, mas ela sempre refere que essa vesícula umbilical é o saco vitelino, tá? Correspondente àquele saco vitelino que a gente aprendeu anteriormente. Tá? Bom, então aqui a gente tem uma outra figura de um outro livro mostrando, né, aqui o sincício, as lacunas do sincício, o citotrofoblasto, o mesodermo. Então aqui, ó, eu tenho córion, aqui eu tenho córion, aqui eu tenho córion, aqui eu tenho córion. Tá? Aqui, âminio, saco vitelino. A primeira coisa que acontece, né, um dos primeiros eventos que acontecem para a formação da estrutura placentária é a formação das chamadas vilosidades coriônicas. Então, se a gente perceber aqui, ó, no citotrofoblasto, começam a aparecer estruturas que parecem umas verruguinhas, ó. As células do citotrofoblasto, elas proliferam e formam uma estrutura que se projeta para o sincício trofoblasto. Ele forma uma estrutura que vai apontando para o sincício trofoblasto. Essa estrutura, neste momento, quando ela só tem como constituinte o citotrofoblasto, a gente chama essa vilosidade coriônica de primária. Tá? Então, a vilosidade coriônica primária só tem células do citotrofoblasto proliferando. Tá bom? O que acontece é que depois, né, essas células vão proliferando e vão se projetando pro sincício, e conforme elas vão se projetando, vai se formando uma cavidade dentro de cada uma dessas vilosidades. E o mesoderme que está embaixo começa a se projetar para dentro da vilosidade. Então, se eu fizer um corte transversal aqui e mostrar para vocês, eu vou ver sincício, em verde claro, cito em verde mais escuro e dentro o mesoderme extraembrionário. Essa vilosidade é chamada de vilosidade coriônica secundária. Tá bom? Então, primeiro forma-se a primária, depois forma-se a secundária. Na sequência, forma-se o que a gente chama de velocidade coriônica terciária, que na verdade é a velocidade coriônica que vai interagir com o endométrio da mãe para formar a placenta. E qual é a diferença da velocidade terciária para secundária? O que acontece, e eu vou voltar no esquema anterior só para mostrar, esse tecido mesodérmico que está aqui, ó, e aqui ao redor do saco vitelino, aqui ao redor do âminio, e aqui dentro, e aqui fazendo parte do córion e dentro das vilosidades, esse tecido é um tecido altamente angiogênico. O que é um tecido angiogênico? É um tecido que tem um alto potencial para formar estruturas vasculares, estruturas de vasos sanguíneos. Então, nesse momento em que as vilosidades começam a se formar, esse mesoderme começa a estimular, através da produção de moléculas como o VEGF, que é o fator de crescimento vascular, e outros fatores,
ele faz com que as células do mesênquima elas se agreguem para formar os vasos. Então, esse tecido de mesoderma extraembrionário, ele tem uma característica mesenquimal, e as células, então, elas vão se agregando e formando estruturas tubulares, e vai dar origem, então, aos vasos sanguíneos. Então, os vasos vão se formando aqui ao redor do córion, vão se formando aqui na região do futuro cordão umbilical, no pedículo de ligação, e vão se formando em toda a região onde tem mesoderma. Tá? Quando esses vasos sanguíneos eles entram dentro da vilosidade, então eu deixo de ter só cito, sincício, cito e mesoderme, e eu começo a ter vasos sanguíneos dentro da vilosidade, eu passo a ter o que eu chamo de vilosidade terciária. Tá? Então, as células do mesoderme se diferenciam em células sanguíneas e pequenos vasos. Dentro nessas células, né, desse mesênquima, a gente vai ter dois grupos de células, tá bom? Um grupo de célula mesenquimal que se diferencia, aliás, a gente vai ter um grupo de célula mesenquimal que se diferencia num tipo celular chamado hemangioblasto, e esse hemangioblasto se diferencia em dois tipos celulares. Os angioblastos, que vão formar a estrutura vascular do endotélio dos vasos, e os hemoblastos, que vão formar as primeiras hemácias que vão circular dentro desses vasos que estão sendo formados. Então, os hemangioblastos são derivados do mesênquima, que é o tecido do mesoderma extraembrionário. Lembrando, mesênquima é o tecido conjuntivo embrionário. Ele tem células e muita matriz extracelular. Então, essas células mesenquimais do mesoderme é que se diferenciam em hemangioblastos, e esses hemangioblastos, pela produção de fatores específicos, se diferenciam em angioblastos, para formar o endotélio dos vasos, e hemoblasto, para formar as células que vão circular dentro desses vasos. Tá? Então, na vilosidade terciária, a gente vai ver aqui dentro da vilosidade vasos sanguíneos. Então, se eu fizer um corte numa vilosidade terciária, eu vou ver o sincício, o cito, o mesoderme, e lá no meio do mesoderme a formação de capilares sanguíneos. E esses capilares, ó, eles vão da vilosidade para toda a região do córion, e eles também entram aqui nessa região do pedículo vitelino, que leva sangue até a região do epiblasto, do hipoblasto, do saco vitelino, ou seja, vasos que vão levar o sangue até a estrutura do embrião e as estruturas anexas mais próximas, que são o âmnio e o saco vitelino. Então, veja bem, essa é uma fase do embrião mais adiantada, a gente não viu ainda essa estrutura, mas só para mostrar para vocês que em um determinado momento vão se formar vasos dentro do corpo do embrião, que vão se ligar a esses vasos que vêm pelo pedículo e que agora eu vou chamar de cordão umbilical, e que vão levar esse sangue até esses vasos das vilosidades coriônicas terciárias. Ok? Bom, se eu pudesse fazer um recorte daquela vilosidade, eu viria, então, o que está em branco aqui é o mesoderme, tá? Então, a gente tem o mesoderme aqui dentro. Os vasos, os vasos sanguíneos, né, os capilares, se formam e fazem anastomose aqui dentro da vilosidade, né? Então, a gente tem a anastomose arterovenosa, onde a gente tem sangue arterial, né? Indo para o corpo do embrião, né? E depois voltando, trocando gases, se tornando arterial e voltando de novo. Então, aqui é a região onde a gente tem troca, tá bom? Então, a gente tem mesoderme, os vasos sanguíneos, o citotrofoblasto, que forma a base da vilosidade, e o sincício. E aqui, ó, a gente vê aqueles espaços, né, aquelas lacunas do sincício trofoblasto. Então, quando as vilosidades começam a crescer, elas começam a represar o sangue daqueles espaços entre as vilosidades. Então, aquelas lacunas, elas vão sendo separadas pelas vilosidades. Então, tem uma vilosidade aqui, outra aqui, que entra na região uma lacuna.
Quando essas vilosidades se formam, aquele sangue da lacuna vai ficar preso entre as vilosidades. Então, eu vou ter sangue chegando dentro desse espaço e sendo drenado. Então, as artérias endometriais trazem o sangue para cá e as veias drenam. Percebam que esse espaço aqui, ó, ele está entre duas vilosidades. Então, esse espaço que antes eu chamava de lacuna do sincício, agora eu chamo de espaço interviloso, porque as vilosidades delimitaram aquelas lacunas em espaços intervilosos. É importante também mostrar para vocês o seguinte, que cada vilosidade ela fica presa a uma capa citotrofoblástica que se forme em cima do sincício trofoblasto. Então perceba que a vilosidade ela vai crescendo, ela vai crescendo. Quando ela chega aqui, essa vilosidade se liga a essa vilosidade por uma capa que fica aqui em cima e que teoricamente cobre todo o sincício que estava formando aquela que erodiu o tecido. E é dessa forma que o embrião para de erodir o tecido materno. Quando o cito forma a vilosidade e circunda o sincício que está aqui em verde, ele inibe o processo de digestão endometrial. Dessa forma, o embrião, o sincício trofoblasto, para de erodir o tecido materno, porque o citotrofoblasto delimita os espaços do sincício trofoblasto nos espaços intervilosos. Tá bom? Então, a gente vai ver a formação de uma vilosidade, essa vilosidade tem uma continuidade, essa outra vilosidade tem uma continuidade, e essas vilosidades ficam presas a uma capa ou um revestimento citotrofoblástico, que vai ficar ao redor de todo o córion. E isso, gente, é o que faz o sincício parar de erodir o tecido materno. É como se ele bloqueasse, como se ele desse limite para o sincício trofoblasto. Outra coisa é que essas vilosidades elas ficam ancoradas nessa capa. Então, essa vilosidade está presa aqui na capa, essa vilosidade está presa aqui na capa, de forma que essas vilosidades, quando o sangue entra no espaço interviloso, elas não ficam fazendo isso. Elas ficam ancoradas. O que dá para essas vilosidades, né, uma estrutura tridimensional mais ou menos fixa. Outra coisa que é importante dizer é que essa vilosidade, essa parte da vilosidade que se prende à capa, a gente chama de vilosidade tronco. E perceba que a vilosidade ela sofre algumas ramificações. E a gente chama essa parte vilosidade tronco e vilosidade ramificada, ou ramificação da vilosidade. Tá bom? A gente vai ver mais coisas para a gente poder entender. Então, a gente tem aqui um slide mostrando a evolução das vilosidades. A vilosidade, então, é uma projeção. E aí, quando a gente faz um corte transversal nas vilosidades coriônicas, é isso que a gente vai ver. A vilosidade primária só tem sincício trofoblasto ao redor e citotrofoblasto dentro. A vilosidade secundária, ela começa a ter mesoderme extraembrionário dentro da vilosidade. Conforme a vilosidade cresce, o mesoderme entra por baixo e vai preenchendo o espaço. Então, eu tenho, além do sincício e do cito, eu tenho o mesoderme. E na vilosidade terciária, além do sincício, do cito e do mesoderme, eu tenho os capilares que vão fazer a conexão do córion com o corpo do embrião. Então, aqui, ó, a gente tem uma visão mais ampla do córion. Percebam que as vilosidades nessa região elas são muito mais desenvolvidas. Nessa região aqui, as vilosidades elas vão desaparecendo. E essa região aqui vai formar o córion liso. E essa região aqui vai formar o córion viloso. Tá? O córion onde a gente tem vilosidades. E são essa região aqui, onde as vilosidades estão mais desenvolvidas, que vai ter a fusão ou a parte
a formação da parte fetal da placenta, que vai fazer a integração ou interação com esse tecido materno da decídua basal. Então, quando a gente olha aqui, está o embriãozinho, ó, epiblasto e hipoblasto, âmnio, cavidade amniótica, saco vitelino, o pedículo de ligação e a formação dos vasos sanguíneos que vão entrando no eixo mesenquimal das vilosidades. E cada vilosidade ela é ancorada nessa capa citotrofoplástica que vai circundar todo o sincício e vai fazer com que esse sincício fique restrito, né, dentro desse espaço que vai ser chamado agora de espaço interviloso, porque ele está entre duas vilosidades. Dentro desse espaço viloso, a gente vai ter entrada e saída de sangue o tempo todo. Então, a gente tem sangue arterial chegando, entrando nesse espaço e indo embora através da drenagem das veias endometriais. Tá bom? Bom, aqui, mais uma vez, mostrando, né, a formação das vilosidades coriônicas terciárias. A gente chama de vilosidade tronco esse eixo, e a vilosidade ramificada, essas ramificações da vilosidade. Percebam que as vilosidades ficam presas a essa capa citotrofoblástica, e perceba que o número de vilosidades aqui é muito pequena, ou seja, é essa região do córion viloso e essa é a região do córion liso. Aqui a parede do útero, né, recobrindo o embrião que se implantou. Essa região da decídua que faz contato com as vilosidades terciárias, a gente chama de decídua basal. E é essa região aqui que vai formar a placenta. Ok? Então, nesse esquema, a gente tem um útero, né, gravídico, a gente tem aqui um embriãozinho ligado ao córion pelo cordão umbilical, e a gente vê os vasos sanguíneos dentro das vilosidades coriônicas. Percebam que as vilosidades se restringem a essa região em contato com a decídua basal, né? E é nessa região, então, que a gente tem a formação do córion viloso ou frondoso. E o córion viloso mais a decídua basal, que é o endométrio de contato, que é que vão formar a placenta. Essa outra região do córion, que está em contato com a parede do útero, que está cobrindo o embrião, ela não forma vilosidade, ou ela forma poucas vilosidades. E dessa forma, essa região do córion, então, é chamada de córion liso. Essa região não faz parte da placenta. Em alguns livros, a gente pode encontrar esse nome de membrana amniocoriônica ou corioamniótica, porque com o crescimento do embrião, a cavidade amniótica vai se expandindo e vai chegar um momento que o âmnio encosta no córion, tanto no córion viloso como no córion liso. Tá? E por isso a gente pode encontrar essa denominação. Ok? Bom, ligando o embrião, o feto, à região da placenta, a gente vai ter os vasos umbilicais. Dentro do cordão umbilical, a gente tem uma veia e duas artérias. A veia é responsável por levar o sangue oxigenado até o embrião e as duas artérias são responsáveis por levar o sangue venoso até a região das vilosidades coriônicas. Então, das vilosidades coriônicas para o embrião, uma veia umbilical traz o sangue. Do embrião para as vilosidades coriônicas, duas artérias levam o sangue, que a gente chamaria de sangue não oxigenado ou pouco oxigenado, até a região das vilosidades, para fazer troca na placenta. Bom, então agora eu vou mostrar um vídeo sobre a formação da placenta para a gente fixar, né, isso tudo que eu falei. Então vamos lá, deixa eu fazer a mágica aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou compartilhar a tela com o Chrome. Acho que está aqui, deixa eu ver.
Só um minutinho, gente, que eu preciso... Não tá aqui. Deixa eu só voltar, interromper o compartilhamento. Oiê! Isso acontece, gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir direto aqui da aula. Só um minutinho. Chrome, Firefox... Acho que tá aqui. Também não tá. Bom, gente, eu vou compartilhar da aula, é mais fácil do que eu ficar procurando onde eu pus o vídeo. Então, vou voltar lá na aula. Aí eu vou abrir daqui. Só um minutinho que vocês já vão ver o vídeo. Tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela para vocês verem o vídeo. Ok? Então, ó, existe uma narração em inglês desse vídeo. Eu vou tirar o som e vou tentar explicando para vocês em português, apesar de que vocês podem colocar a tradução no YouTube, e alguns vídeos têm tradução, tá, de legenda, mas eu vou tentar mostrar isso para vocês de forma mais lenta para vocês entenderem, ok? Então, eu vou tirar o som e vou reproduzir. Então, vamos lá. É um vídeo sobre a formação da placenta. Então, ele mostra o blastocisto, né, iniciando o processo de implantação, e aí ele mostra isso aqui é o sincício trofoblasto, e essa capa é o citotrofoblasto, o embriãozinho está lá dentro, né? Então, ele mostra o sincício trofoblasto liberando enzimas e erodindo o tecido endometrial. Então, o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. O embrião vai invadindo o tecido materno e as células do cito é que vão dando origem à massa do sincício trofoblástico. De novo, o sincício trofoblasto é uma massa multinuclear, as células perdem a membrana, o sincício tem uma característica muito parecida com um tecido tumoral, mas ele não é um tecido tumoral, tá? E essa célula, essa massa multinuclear do sincício é que vai liberando enzimas para erodir o tecido. E aí, ó, ele mostra, né, o cito originando células para formar o sincício, e aqui as enzimas proteolíticas degradando o tecido endometrial, rompendo os vasos, olha aqui os vasos sanguíneos sendo rompidos, e aqui o cito e o sincício. Ele mostra aí o rompimento dos vasos, a formação das lacunas dentro do sincício. Ó. Então, ó, ele mostra que o sangue vai entrando dentro dessas lacunas do sincício trofoblasto, e essas lacunas elas vão se unindo ao redor do embrião. Então, ele mostra toda essa noção tridimensional para a gente. Então, várias lacunas ao redor do cito e aqui o sincício. Aí ele vai mostrar para a gente agora a formação das vilosidades coriônicas. Então, ele mostra o mesodermo, o citotrofoblasto e o sincício. A decídua basal aqui. Então, ele vai primeiro mostrar a formação da vilosidade primária, onde eu tenho só a proliferação do cito. Ela vai se tornando maior. O mesoderme vai entrando dentro dessa vilosidade, e aí eu vou ter uma vilosidade secundária. E depois vai ocorrendo angiogênese aqui e vai formando capilares que vão adentrar dentro desse mesoderme. E aí eu tenho uma vilosidade terciária. Perceba que essas vilosidades vão crescendo, né, ao redor, e elas vão se unindo através da formação de uma capa citotrofoblástica. Essa capa reveste toda a estrutura embrionária. Ela reveste, inclusive, o sincício trofoblasto. Então, ele vai entrar dentro da capa e mostrar para a gente que a vilosidade se ancora na capa citotrofoblástica. Então, a gente tem uma vilosidade ramificada e uma vilosidade tronco que prende essa vilosidade lá na capa. E aqui, dentro, formam os espaços intervilosos, que, na verdade, são aquelas lacunas de sangue que foram represadas.
Aqui ele mostrando a circulação que acontece, né, das artérias umbilicais e da veia umbilical até a região da placenta. E aí levando esse sangue até a vilosidade, que entra em contato com o sangue da mãe. Então perceba que os nutrientes passam dos capilares para o sangue materno e vice-versa, mas o sangue materno não tem contato com o sangue que vai para o embrião que está dentro da vilosidade. Então, tudo é trocado via difusão. Esses vasos vão confluindo, né, para a veia umbilical, que vai levar esse sangue oxigenado até o embrião feto. Então, ele mostrando aqui, né, que essa circulação é dinâmica, as artérias endometriais jogam o sangue que vem da mãe e as veias drenam esse sangue e levam. E se a gente olhar de cima para essa placenta, essa é a capa citotrofoblástica e aqui dentro, então, estão as vilosidades que formam a estrutura placentária. E é isso, gente. É muito lindo. Oiê. Voltamos para a nossa aulinha. Bom, existe um conceito muito importante, né, que é o conceito da membrana placentária. A membrana placentária é o conjunto de tecidos que separam o sangue da mãe do sangue do feto. Tá? Então, se a gente pegar uma vilosidade terciária, aqui estão os capilares que vão lá para o embrião. E ao redor dessa vilosidade é onde o sangue da mãe está banhando a vilosidade. Então, para que o oxigênio, por exemplo, os nutrientes passem daqui para chegar até aqui, eles têm que atravessar o sincício, o cito, o mesoderme e o endotélio do vaso do capilar que vai lá para o feto. Tá? Então, esses tecidos aqui constituem o que a gente chama de membrana placentária. Então, neste momento, sincício, cito, mesoderme e endotélio do vaso separa o sangue fetal do sangue materno. Com o avançar da gestação, né, o embrião vai crescendo, a estrutura que leva nutrientes até o embrião tem que se tornar mais dinâmica. Por quê? Porque o embrião vai crescendo, ele tem uma demanda energética muito maior. Então, os vasos, deixa eu só o contador. Então, aqui, ó, a gente tem, até a 20ª semana, a gente tem como membrana placentária o sincício, o cito, o mesoderme e o endotélio do vaso. Depois da 20ª semana, com o aumento da demanda, esses vasos encostam próximo ao cito e ao sincício. Então, em algumas regiões, o endotélio do vaso encosta no sincício e aqui já tem o sangue materno e aqui tem o sangue fetal. Então, essa barreira, essa membrana, né, ela fica menos espessa. E isso facilita a troca entre o sangue materno e o sangue fetal. E, de novo, não ocorre mistura desses sangues numa situação normal de gestação. Ok? E aqui, só para ilustrar, então aqui a gente tem uma velocidade terciária. Se a gente fizer um recorte, a gente vai ver que até um determinado momento a membrana placentária é mais espessa, o sangue que está aqui banhando a velocidade tem que atravessar todas essas barreiras para chegar até o sangue que vai lá para o feto, e depois da 20ª semana a gente tem uma facilitação desse processo de difusão, porque os vasos que estão dentro da velocidade, eles se expandem e eles começam a encostar nas regiões mais periféricas e os nutrientes e o oxigênio têm uma camada menor de tecidos para atravessar para chegar até o sangue fetal. Tá bom? Bom, a placenta tem uma série de funções, né? A placenta é responsável pelo metabolismo de uma série de nutrientes. A placenta é responsável pela secreção de hormônios, então eu disse em algum momento na aula passada para vocês que
que o corpo lúteo produz progesterona e estrógeno até a placenta assumir essa função de produzir progesterona e estrógeno. Então, a partir da 10ª semana, a placenta começa a produzir progesterona e estrógeno. Além disso, a placenta promove o transporte de substâncias, existe um transporte seletivo, não são todas as substâncias que passam do sangue da mãe para o sangue do feto e vice-versa, existe um processo seletivo de transporte de substâncias. O metabolismo, a placenta é responsável pelo metabolismo da síntese de glicogênio, de colesterol e ácidos graxos e da quebra dessas estruturas macromoleculares também. E aqui, falando da secreção endócrina, então, a placenta é responsável pela produção de progesterona e estrógeno, e a gente não pode esquecer que o que forma a placenta é o córion, e que o córion veio do trofoblasto, e que o trofoblasto é a estrutura responsável por produzir gonadotrofina coriônica humana no começo da gestação e durante toda a gestação, para manter inicialmente o corpo lúteo, e depois essa produção de HCG vai diminuindo com a gestação, quando a placenta assume a função, então, do corpo lúteo. Ok? Bom, ela transporta uma série de substâncias, a placenta secreta uma série de substâncias. Uma dessas substâncias, a gente tem metabolismo de cortisol, a gente tem metabolismo de corticoides na placenta, que são super importantes para o aumento e diminuição do estresse do bebê, dependendo de como a mãe atua, né, com o ambiente durante a gestação. E no final da gestação, mais para o final da gestação, a gente tem uma produção de corticoides que é super importante para a maturação, principalmente do epitélio pulmonar, tá bom? A placenta também é responsável, né, pela barreira, né, que é formada entre o sangue materno e o sangue fetal e que deixa ou que permite que alguns agentes infecciosos possam passar por essa membrana e outros não. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o Toxoplasma gondii, que consegue atravessar a barreira placentária, a membrana placentária, e pode infectar a criança, levando a toxoplasmose e levando a alterações, como, por exemplo, a catarata congênita, que é decorrente da infecção por toxoplasma durante a gestação. E tem outros também, outros agentes que podem atravessar, como, por exemplo, o vírus da rubéola e outros que podem causar alterações no desenvolvimento embrionário. Bom, se a gente olhar para a placenta, assim que termina o parto, porque ela descola do endométrio, essa é a parte da placenta que o feto conseguiria ver lá de dentro. Então, quando o feto olha para a placenta, é isso que ele vê. Aderido a essa parte interna da placenta está o âmnio, por isso que ela tem um brilho característico, porque o âmnio, que o âmnio e o bebê está dentro do líquido amniótico no final da gestação. Então, esse âmnio cola no córion. Então, o bebê olhando daqui de dentro vai ver essa estrutura que tem um brilho, e esse brilho é da membrana do âmnio, ou da membrana amniótica. Se a gente olhar daqui de fora, a gente vai ver aquela capa citotrofoblástica que forma o que a gente chama de cotilédones, pequenos espaços, né, aonde, se a gente pudesse fazer um corte, a gente veria as vilosidades coriônicas ancoradas. Então, se a gente fizesse um corte, fizesse um corte aqui nessas estruturas cotiledonárias, a gente veria as vilosidades todas presas nessa capa citotrofoblástica aqui. Bom, eu já dei um spoiler, né? Então, anexos, a gente falou do córion, porque a gente falou da placenta, agora a gente vai falar rapidinho dos outros anexos. A gente pode chamar de anexo ou membrana, o que vai diferenciar se é um anexo ou se é uma membrana fetal, é a fase do desenvolvimento que aquele indivíduo está durante a gestação, tá? O âmnio, a gente já falou da formação do âmnio, vocês viram quando o âmnio é formado, né?
O âmnio forma uma delgada membrana, né, um saco membranoso que vai revestir todo o corpo do embrião. Inicialmente, ele está sobre o epiplasto, mas a gente vai ver na próxima aula que quando o embrião se dobra, o âmnio circunda todo o corpo do embrião. Tá? Esse âmnio delimita uma cavidade, que é a cavidade amniótica, que está cheio de líquido. Esse líquido é constantemente reposto por difusão via tecido materno, né, placenta. Então, esse tecido por difusão ele é trocado, existe uma passagem de um filtrado desse líquido do tecido intersticial materno para dentro do âmnio. Então, ele é constantemente trocado via placenta, né, por difusão, e ele é responsável por uma série de fatores que a gente vai nominar daqui a pouco. Então, percebam, ó, aqui a gente tem o pedículo, o pedúnculo do embrião, aqui ó, o âmnio e o saco vitelino, que foi bem essa fase que a gente estudou até agora. Então, aqui ó, o córion, né, as vilosidades coriônicas, mesoderme está aqui também, está aqui, e aqui seria o celuloma extraembrionário, ou que a gente chama também de cavidade coriônica. Perceba que quando o embrião começa a se desenvolver e ele vai formar uma estrutura que começa a dar origem ao corpo, esse âmnio ele vai se desenvolvendo e vai recobrindo todo o corpo do embrião e vai se desenvolvendo até o momento que esse âmnio encosta no córion. Tá bom? E aí a gente tem aquela membrana, né, que a gente pode chamar de córeo amniótica, tá? Córeo amniótica, ou âmnio coriônica, ok? Porque é quando encosta. Aqui nessa região, o córion viloso e aqui o córion liso. Então, a região da formação da placenta é essa. Essa aqui é a região do córion liso que faz interação com o endométrio, mas que não forma estrutura placentária de troca. Toda a troca é feita através do córion viloso e pelos vasos esse sangue vem até o embrião e depois retorna aqui para as vilosidades. Bom, qual a importância do âmnio e do líquido amniótico? Primeiro, ele permite o crescimento externo simétrico do embrião, porque o embrião fica imerso nesse líquido. Então, isso permite um crescimento simétrico do lado direito e esquerdo, da parte cefálica e da parte caudal. Ele atua como uma barreira contra infecções, porque a gente vai ter um meio aquoso separando o meio externo da parte embrionária. Ele vai permitir o desenvolvimento pulmonar fetal. Por quê? Porque o bebê, depois de um determinado período, ele deglute aquele líquido amniótico. E essa deglutição do líquido amniótico é importante para a formação das estruturas do sistema respiratório. E vocês vão aprender mais para frente que o sistema respiratório ele deriva do tubo digestório. Então, quando o embrião deglute o líquido amniótico, uma parte vai para a porção digestória e uma parte vai para aquele sistema respiratório que está em desenvolvimento. Isso ajuda, né, na ramificação do sistema respiratório. Ele vai pedir a aderência do âmnio com o embrião, então ele forma uma barreira que impede essa aderência e a desidratação do embrião. Ele protege o embrião contra lesões, porque ele distribui e amortece os impactos físicos recebidos pela mãe. Outra função importante, né, do líquido amniótico é ajudar a controlar a temperatura corporal do embrião, né, fazendo com que a temperatura do embrião se mantenha constante. Tá? Então, ele ajuda na manutenção da temperatura. E outra função que é muito importante é que o líquido amniótico permite que o embrião se mova livremente durante o desenvolvimento. E isso ajuda muito no desenvolvimento neurolocomotor, tá? Não só da parte muscular, mas também da parte nervosa, que vai determinar a acuidade dos movimentos, né? Então, o embrião que não tem uma quantidade boa de líquido amniótico, ele pode ter déficits de desenvolvimento neurolocomotor, porque ele não tem a habilidade, ele não consegue fazer os movimentos dentro daquele espaço que é pequeno. Bom,
Outra coisa que o amnio pode servir, o amnio pode servir como forma de fazer diagnóstico, né? A gente pode, através do monitoramento de ultrassom, fazer o que a gente chama de amniocentese. A amniocentese é um exame invasivo, é um exame que pode, né, apesar da possibilidade ser muito pequena, causar problemas no embrião. Então, a amniocentese só é indicada em casos onde realmente é necessário fazer um diagnóstico, principalmente quando a gente quer saber se está ocorrendo alguma malformação, e porque algumas malformações fetais podem ser feitas intervenções ainda no útero materno. É o que a gente chama de medicina fetal e cirurgia fetal, que pode ser feito ainda dentro do útero. E só nessas situações onde se percebe que pode ocorrer uma intervenção ou que aquele líquido amniótico é importante para o diagnóstico de alguma intercorrência é que se indica a amniocentese, né? A amniocentese, para algumas deficiências genéticas, ela não é indicada, visto que aquela deficiência genética ela tem uma predisposição sindrômica que, independente de fazer ou não o exame e de se estabelecer, por exemplo, realização de um cariótipo ou qualquer outro tipo de exame molecular, aquele embrião vai continuar se desenvolvendo com aquele processo sindrômico, independente da intervenção, né? E aí cabe, né, uma questão ética, né, que seria talvez para alguns tipos de malformação a interrupção da gestação, que no Brasil ainda é um problema bastante, para alguns países é possível fazer a intervenção, a interrupção da gestação quando você tem um diagnóstico preciso, e aí, para esse diagnóstico preciso, você pode fazer coleta de líquido amniótico, porque junto do líquido amniótico a gente tem células que descolam do corpo do embrião, e se você precisar, né, fazer um teste genético, você vai ter células do embrião no meio desse líquido. Existem algumas proteínas que também são liberadas no líquido amniótico que servem para a gente fazer alguns tipos de diagnóstico pela concentração dessas substâncias no líquido amniótico. Então, a gente tem sempre que pensar no custo-benefício e o que isso pode trazer de benefícios para o feto e para a mãe. Se os benefícios forem maiores do que os possíveis malefícios, e aí então você pode indicar uma amniocentese. A gente tem dois tipos de distúrbio de volume do líquido amniótico. Um é o oligohidrâminio, que é pouco líquido amniótico, e esse pouco líquido amniótico pode causar uma série de problemas, desidratação do embrião, alterações do desenvolvimento neurolocomotor, alterações no desenvolvimento do aparelho digestório e do aparelho respiratório. Tá? Geralmente, é considerado um oligohidrâmico quando você tem um volume de líquido amniótico menor que 400 ml. Né? Geralmente, uma das causas de oligohidrâmino é a malformação do rim, do embrião e do feto, porque uma vez que esse feto deglute o líquido amniótico, ele vai para o sistema digestório. O sistema digestório ele é incorporado e vai para o sistema circulatório, que vai fazer a filtragem no rim do feto que está se desenvolvendo. Esse rim vai filtrar e vai fazer com que o feto faça xixi no líquido amniótico. E ele deglute esse líquido de novo. Então, a gente já tomou xixi, tá bom? Quando você tem uma malformação renal, o bebê engole o líquido, mas não elimina via renal. Ele elimina pouca quantidade pelo sistema digestório, de forma que ele deglute, mas não elimina. E isso vai fazer com que ocorra uma diminuição do volume do líquido. Outro distúrbio do volume do líquido amniótico é o polidrâmino, tá? Que é um aumento do volume do líquido amniótico. Nesse caso, o aumento não vai causar alterações no desenvolvimento diretamente, mas geralmente esse polidrâmino é porque o bebê não consegue deglutir o líquido amniótico. E se ele não consegue fazer deglutição,
provavelmente ele tem alguma alteração no sistema nervoso, porque ele não consegue ativar o processo de deglutir. E isso geralmente está associado a problemas de desenvolvimento do sistema nervoso, como, por exemplo, a anencefalia ou a meroanencefalia, que é quando o encéfalo não se desenvolve ou se desenvolve pouco. E é o sistema nervoso que coordena o processo de deglutição. Então, ele não deglute porque o sistema nervoso não está formado ou está mal formado. O saco vitelino, né? Como eu disse para vocês, o saco vitelino ele não tem um papel na formação de estoque de vitelo, né? Mas ele tem algumas funções no ser humano. Um deles é o papel de transporte de nutrientes do disco embrionário no começo da gestação, porque ele toca na região mais externa do blastocisto, né, no início da gestação. Então, ele faz difusão. Outro papel importante do saco vitelino é que aquele mesodermo extraembrionário que está ao redor do saco vitelino e também ao redor do alantoide, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que na verdade nada mais é do que uma evaginação do saco vitelino, é um mesoderme muito angiogênico. Ele tem uma capacidade muito grande de formar vasos. E é ali que começa a formação dos vasos, que depois vão lá para a região das vilosidades. Tá? Durante o dobramento do embrião, a gente vai ver na aula que vem que parte do saco vitelino é incorporado para formar o intestino primitivo, o intestino do embrião. Então, a gente aguenta um pouquinho, que a aula que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. E uma função muito bacana e muito importante do saco vitelino, e a gente exatamente não sabe muito bem o porquê, mas na parede posterior do saco vitelino, um grupo de células daquele mesênquima, do mesodermo extraembrionário, ele se descola e migra para dentro do corpo do embrião, e são essas células que vão formar as células germinativas que vão dar origem às espermatogônias e às ovogônias. Então, por exemplo, se eu tiver um problema na migração dessas células do saco vitelino ou elas não forem formadas, essas células não migram para a crista gonadal, que é a região onde vai formar o testículo ou o ovário, e por causa disso, eu não vou ter células germinativas primordiais. Aquele indivíduo não vai produzir ovócito e também não vai produzir espermatozoide quando ele se tornar adolescente. Tá bom? Então, isso pode causar, por exemplo, uma esterilidade pela não migração de células germinativas durante o período embrionário, originadas lá na parede do saco vitelino. O alantoide ele tem pouco significado funcional para o homem, né? Já para os animais domésticos e também para os organismos que se desenvolvem em casca calcária, ele tem um significado maior. Ele é formado, aqui a gente tem um esquema, né, de um corpinho de embrião. Pensem que isso daqui é o epiblasto, e aqui está o hipoblasto, aqui está o saco vitelino, aqui é a cavidade amniótica. E o alantoide é uma evaginação da parede do saco vitelino que se projeta para a região do pedículo do embrião, que vai formar o futuro cordão umbilical. Tá? O alantoide não tem significado funcional importante para o ser humano, apesar dele ter também a parede bastante angiogênica e ajudar na formação dos vasos, ele não tem grande significado funcional. No final das contas, o alantoide vai formar uma estrutura que a gente chama de ura, com um cordão fibroso, que depois vai dar origem ao ligamento mediano umbilical, que vai ligar a cicatriz umbilical à parte superior da bexiga, depois no final do desenvolvimento. Tá bom? Bom, e agora para finalizar essa aula, gente, essa aula é grande. Essa aula, não existe outro momento para a gente abordar esses temas durante o curso, o currículo novo da medicina. Por isso que eu insisti em dar todo esse conteúdo nesse momento, porque seria o único momento para vocês aprenderem o que é uma placenta, para vocês aprenderem o que é uma gestação de mola, uma mola idatiforme, para vocês conseguirem entender esse processo. Então, eu peço desculpa para vocês, né, porque a aula ficou realmente longa, mas é uma aula que, se não fosse dado nesse momento, não existe nenhum outro módulo onde a gente conseguiria encaixar o desenvolvimento dessas estruturas, tá bom? Bom, a gente viu
né, que num desenvolvimento normal, o trofoblasto vai formar o citotrofoblasto, o sensício trofoblasto, e eles vão ter as suas funções na formação do córion, principalmente, e na placenta, tá? Mas pode existir, né, o que a gente chama de doenças trofoblásticas gestacionais. E isso pode acontecer principalmente em indivíduos que tenham problemas de formação genética, tá bom? Então, o que acontece basicamente nessas doenças trofoblásticas, e aí a gente tem o que a gente chama de mola hidatiforme, que é um tipo de doença trofoblástica gestacional, e a gente tem os tumores, né, que se formam a partir do trofoblasto. Tá? A gente não vai explorar muito os tumores trofoblásticos, porque isso é um capítulo à parte, mas a mola eu acho importante, porque vocês vão ouvir várias vezes alguém falar de mola. Na verdade, o que é uma mola hidatiforme? A mola hidatiforme é a implantação de uma estrutura embrionária mal formada. Ou porque você tem um ou dois espermatozoides que fecundam o mesmo ovócito que por algum motivo durante a meiose 2 perde o núcleo. Então você vai ter ou 23 cromossomos de um espermatozoide ou 46 cromossomos de dois espermatozoides, mas não vai ter o material genético do ovócito. E aí a gente tem uma mola hidatiforme completa. Então a mola hidatiforme completa é aquela que se forma a partir de um ovócito que não tem núcleo. Ou ocorre uma fecundação por um espermatozoide ou por dois, mas aquela estrutura vai lá para o útero e vai formar o trofoblasto, só que o embrião não se desenvolve, porque aquele material genético é incompatível com o desenvolvimento, mas a estrutura trofoblástica se desenvolve. O sincício se desenvolve e o corpo da mãe age como se estivesse grávida, porque como eu tenho citotrofoblasto e sincício, tem a produção de HCG, o corpo lúteo continua funcionando como se tivesse uma gestação. Então essa mulher vai ter HCG alto, progesterona alto, só que na hora que você vai fazer o ultrassom dessa mulher, você vai ver essas estruturas, né, como se fosse, tem algumas pessoas que dizem que é uma estrutura em cacho de uva, né, formam essas estruturas císticas, né, do trofoblasto, que entram no endométrio, que penetram no endométrio. Então, a gente não vê saco gestacional, a gente não vê o corpo do embrião, a gente não ouve batimento cardíaco, porque o que se formou foi uma massa derivada do trofoblasto de um processo de fecundação anormal. A mola hidatiforme incompleta é uma mola, é uma estrutura trofoblástica que se implanta no útero, só que neste caso você tem o núcleo do ovócito, só que você tem a fecundação desse ovócito geralmente por dois espermatozoides. E aí você vai ter uma triploidia deste embrião. E essa triploidia vai causar uma má formação da estrutura trofoblástica, que, de novo, vai se implantar e que vai fazer de conta, vai falar para o corpo que tem um bebê ali, mas, na verdade, só tem a estrutura trofoblástica. Tá? Quando essas estruturas trofoblásticas elas ficam restritas ao endométrio, né, elas são classificadas de mola completa ou incompleta, dependendo, né, da combinação durante a fecundação. Se essas massas trofoblásticas elas invadem o miométrio, que é o tecido muscular abaixo do endométrio, a gente chama essa estrutura, essa doença trofoblástica de invasiva, tá? Aí eu já não tenho mais uma mola completa ou incompleta, mas sim eu tenho uma massa trofoblástica invasiva. E se essa massa trofoblástica invade outros tecidos, inclusive a cavidade abdominal, eu chamo essa massa de metastática. E um exemplo dessa massa metastática é o que a gente chama de coriocarcinoma. É um tumor, e aí a gente já não tem mais uma estrutura contida, a gente tem realmente um tumor nesse momento, porque ele já invadiu outros tecidos. Tá? Bom, quando eu tenho uma mala completa ou incompleta,
essa mola pode por si só se desprender do endométrio e sair antes até da mãe saber que ela estava grávida de um pseudo-bebê, né? Mas, em alguns casos, e até num grande número de casos, tem que se fazer o que a gente chama de curetagem, que é uma raspagem do endométrio do útero para tirar aquela massa, ok? Então, é um procedimento que a mulher vai lá no ginecologista, né, e com a ajuda da ultrassonografia, ela então consegue fazer a curetagem e retirar aquele tecido trofoblástico e aí ela tem uma cicatrização do endométrio. Tem que se tomar cuidado com esses processos de curetagem para não se raspar demais o endométrio e você causar uma falha no endométrio. Isso pode prejudicar futuras gestações. Tá? Teoricamente, as doenças trofoblásticas elas acontecem ao acaso, mas parece que algumas pessoas têm predisposição genética, não se sabe muito bem por quê e como, né? Mas a maioria dessas coisas acontecem por acaso quando você tem processos de fecundação mal sucedidos. Ou ovócito sem núcleo, que recebe um espermatozoide ou dois, e aí só tem um embrião com material genético paterno. E aí está um dos problemas de tentar fazer técnicas de reprodução utilizando, por exemplo, se você quer tirar o núcleo do ovócito, colocar dois núcleos de dois pais e fazer um embrião com material genético de dois pais, por exemplo, homossexuais. Tá? Isso já foi testado, se consegue até fazer a fusão, mas a gente não tem um desenvolvimento normal na sequência, que é o que acontece mais ou menos de uma forma análoga aqui à mole datiforme completa. Na mole incompleta, você tem o núcleo do ovócito, mas você tem geralmente uma triploidia, dois espermatozoides, aquele processo de bloqueio de polispermia, ele não acontece efetivamente, tá bom? Bom, outra curiosidade, né, é o tal do litopédio. O que é o litopédio? Lito vem de pedra, vem de, né, quando a gente fala de pedra no rim, né, a gente usa também o termo lito, né? Então tem um exame que a gente faz, uma técnica que chama litotripsia, que é o ataque daquela pedra renal para tentar dissolver ela, enfim. O que é um litopédio? Na verdade, essa figura é de uma mulher asiática. Se eu não me engano, ela tinha mais de 90 anos. E quando ela foi fazer um exame de rotina ou por algum problema, não sei exatamente, ela descobriu que ela tinha um bebê calcificado dentro da barriga dela. O que aconteceu? Provavelmente ela teve uma fecundação, uma gestação numa região da tuba uterina, ou esse embrião caiu dentro da cavidade. Como ele cresceu até um determinado ponto e ficou grande demais para que as células do sistema de defesa fizessem fagocitose e degradassem aquela estrutura, uma forma do organismo se proteger disso é calcificar a estrutura. Então você tem, né, uma estrutura calcificada, como se fosse um processo de mumificação, e isso pode acontecer quando a gente tem uma implantação ectópica, principalmente em nível de tuba uterina, próximo à região do infundíbulo ou na região abdominal. Tá bom? Isso, a pessoa convive muito tempo com isso. Muitas pessoas descobrem como essa mulher muito tarde. A ocorrência desse tipo de alteração é muito baixa, mas pode acontecer no caso de uma implantação ectópica fora da região da parede uterina lateral ou do fundo do útero, tá? Na parede, na parte superior do útero, ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês aproveitem essa aula. Essa aula ela tem que ser vista devagar, porque algumas estruturas mudam de nome no decorrer do desenvolvimento. Eu estou à disposição. Um abraço para vocês e até a próxima aula.